A paz do Senhor a todos. É uma alegria estar podendo compartilhar, né? Eu já estava aqui desde o início, eu estava escondidinho, só recebendo, quando o irmão estava louvando alguns hinos da harpa. É muito importante tudo isso, esse momento, né, de poder compartilhar, né, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu confesso que até então eu estava assim um pouco temeroso em falar aquilo que eu gostaria de falar, de compartilhar, dentre aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações nesse dia de hoje. Então, só para compartilhar com os irmãos, eu estava aqui com uma palavra sobre tipo de pastores e tipos de ovelhas. E seria essa palavra que eu gostaria de compartilhar hoje. Vai ficar para outra oportunidade que Deus assim nos conceder. Inclusive baseado lá em Ezequiel. Eu vim de um curso de especialização onde falava muito sobre pastores abusadores, no sentido de ser o dono da igreja, o dono das ovelhas, e o quanto que Deus estava reprovando, né? Mas eu confesso que quando começou os louvores, entoando, aí a presença, obviamente, do Espírito Santo de Deus, conforme o nosso pastor Antônio aí bem recebeu aí sensivelmente, né, algo de uma resposta de Deus. Então não tive dúvida de um outro texto que também veio ao meu coração para compartilhar, que fala também de liderança e o quanto que às vezes nós somos responsáveis por não fazer aquilo que Deus ordenou para que nós façamos. E, em consequência disso, muitas pessoas podem até perecer por nossa irresponsabilidade em algumas atitudes. Então, eu vou ficar com essa segunda parte aí, né, para que a gente possa ter um tempo aqui de compartilhar. Eu gostaria de saber, deixa eu só ligar aqui, o tempo que eu tenho aí, irmão Glauber. Mais ou menos quantos minutos? Quantas horas? Amém? Então, eu vou convidá-los a abrir a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aí, em 2 Samuel, desculpa, 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Prometo não ler todos os versículos do que eu vou ministrar, porque na medida que eu vou estar ministrando mais uma palavra expositiva, então eu vou utilizando os versículos e ali aplicando aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para estar compartilhando nesta noite. Amém? 2 de Samuel, capítulo 6, muito conhecido, né? Essa passagem, mas eu quero trazer aqui para nós algumas lições bem preciosas que Deus colocou no meu coração. Primeiramente, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, vou começar só a ler esse texto aqui que diz assim: E Davi tornou reunir todos os escolhidos de Israel. Então, aqui trata-se de um povo escolhido de Israel. 30.000. E Davi levantou-se e se foi com todo o povo que tinha consigo a Balaá de Judá, para transportar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que nela se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus sobre um carro novo. Em outra tradução diz novíssimo, carro de bois. E levaram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e os filhos de Abinadab, Uza
né, e Aio, guiavam o carro novo. Quando levando da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca, né? E Davi e toda a casa de Israel celebravam diante do Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de cipreste, de cedro, com harpa, saltério, pandeiros, flautas e símbolos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já recebemos a oração para recebermos o que Deus, né, tem para nos orientar nessa noite. Amados, talvez seja aqui uma das expectativas de qualquer pastor, qualquer igreja, ter um número expressivo. Trazendo aqui para os nossos dias de hoje, imaginamos uma igreja com 30 mil membros, escolhidos de Deus, separados por Deus, para adorar o Senhor, para buscar a face do Senhor. E nós sabemos aqui que essa arca, obviamente, representava a presença de Deus. Então, acima de tudo, esse povo não estava reunido sem um propósito, eles tinham um propósito determinado. Eles haviam determinado um propósito de buscar, porque havia sido roubado antes a arca, e eles foram lá de novo trazer, porque sem a arca, sem a presença de Deus, fatalmente o povo e o exército seria destruído. Ou até mesmo faltava orientação precisa para que eles pudessem ter a direção de fazer ou não, de atacar ou não, de buscar ou não, né, aquilo que eles estavam intentando ou estava projetando. Pois bem, e nesse culto, vou trazer assim, vou conjecturar, né, tinha todos os instrumentos, né, tinha o Glauber ali já pronto para louvar o Senhor com essa voz maravilhosa, né, tinha a Eline aí também que louvou maravilhosamente bem, e tinha muitas outras pessoas, instrumentistas, né, todos os equipamentos necessários do som. Por que eu estou fazendo esse paralelo aqui para a gente entender melhor? Seria o culto ideal, irmão. E principalmente para buscar o quê? A presença de Deus, né? Porque era a arca que era o objetivo. Então, quando chega essa arca às suas mãos, eles teve as melhores intenções. E diz o texto, né, que nós acabamos de ler aqui, que prepararam um carro novíssimo de boi, né? E aqueles bois eram cevados, os bois preparados, os bois separados, né? E ali colocou em cima daquele carro novíssimo. Em algumas traduções diz carros novíssimos. E então, maravilhosamente, e ali colocou a arca sobre este carro. E aí começaram a salmodiar, a louvar, a adorar, enfim, né? Perfeito aos olhos do homem, perfeito na perspectiva humana. E a Bíblia diz que eles andaram. E Aio ia à frente, né? Eu até vi aqui um comentário muito interessante, né, que o que parecia ter começado tão grandioso, aquele que parecia ser tão um glamour tremendo, perfeito aos olhos humanos, porém existia um Deus que eles achavam que estava presente, mas a presença dele não era como o povo ali idealizava. Fazendo um paralelo, quantos de nós hoje em dia não estamos assim, irmãos? Estamos indo cultuar, né, aquilo que nós queremos apenas venerar, aquilo que nós queremos apenas adorar, mas o nosso coração, né, está longe, a intenção ela é boa, mas a motivação talvez não era a melhor. A intenção deles era a melhor de todas, né, de adorar, de ter a presença de Deus. Porém, que diz o texto, né? Até aqui nós olhamos aqui, né? Então, Davi e toda a casa, versículo 5, celebravam diante do Senhor com toda sorte de instrumento. Então, aqui está mostrando que tinha uma adoração perfeita. O rei Davi adorando com os demais adoradores, né? E só que a presença de Deus não foi algo assim
tão maravilhosa quanto eles esperavam, porque alguma coisa não estava acontecendo a nível de um propósito maior de Deus. E aí diz o texto aqui no versículo 6: E quando chegou a ira de Nacon, Uzá estendeu as mãos à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram, os bois sacudiram, os bois perderam o equilíbrio. E quando a arca ia caindo, Uzá, nas melhores de novo das intenções, foi estender as mãos para pegar a arca do Senhor. Trazendo aqui, queridos, a casa de Abinadab era uma casa de adoradores. Esses dois eram adoradores. Só que não é adorar do jeito que queremos, não é adorar quando queremos, é adorar pelo que ele é, adorar por aquilo que ele realmente já tem feito. Se não fizer mais nada, deveremos ser dignos de toda adoração. E aqui a intenção de usar, né, quando a arca ia caindo, e nós sabemos que instintamente, né, nós, quando vai cair alguma coisa, a gente faz todo o esforço para que aquilo não venha a cair. Talvez seja essa a intenção dele: a arca não pode cair, eu tenho que ajudar. É quando que às vezes a gente não deixa Deus fazer as coisas, e às vezes nós queremos, né, como se dizem, né, no ditado, dar uma mãozinha para Deus, ajudar a Deus, fazer algumas coisas que Deus não quer que nós façamos. E aquilo que seria o melhor culto, aquilo que seria a adoração, aquilo que seria perfeito, de uma hora para outra torna-se num culto fúnebre. Irmãos, trazendo para os nossos dias de hoje, não é muito diferente. Adentramos em alguns lugares e nós duvidamos quem realmente está sendo adorado, quem realmente está sendo glorificado, para quem está sendo aquele louvor, qual é a motivação da adoração hoje da igreja nesses últimos dias, como é que tem sido feito, né, a presença de Deus, como é que nós temos utilizado dessa atmosfera maravilhosa. Obviamente sabemos que hoje não existe uma arca física, até porém que muitas igrejas colocam aí símbolo, amém, glória a Deus. Mas nós hoje somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a arca, nós a carregamos a presença de Deus, nós somos glorificados porque Ele nos glorificou em Cristo na cruz. Mas como é que tem sido quando nós nos ajuntamos de fato? Como é que tem sido a igreja hoje, a expectativa, a igreja chamada saudável hoje? Como é que tem sido a nossa adoração quando nos ajuntamos como igreja? Não precisa responder, obviamente, mas às vezes muitas pessoas cheias de boas intenções estão querendo talvez colocar a mão onde Deus não mandou, fazer aquilo que Deus não ordenou. E aí eu trago para nós líderes: quantas vezes queremos fazer as coisas acontecerem para dizer que é Deus que está fazendo e nos tornamos irresponsáveis com aquilo que podem acontecer com os nossos liderados. Não utilizamos as coisas corretas. Mudamos alguns princípios, mudamos alguns métodos, né, para achar que aquilo ali vai trazer de fato aquilo que nós desejamos da presença de Deus. Pastor, onde é que você quer chegar? Davi, com todas as melhores intenções como líder, ele colocou a arca onde não deveria. Davi bem sabia que Deus já havia separado pessoas específicas, que eram os levitas, porque quando Davi observou o seu erro, quando Davi observou que ele havia errado e que com aquele erro provocou morte instantânea naquelas pessoas, ele parou. E diz assim, o versículo 7, e o furor do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu ali Deus por aquela imprudência e caiu ali morto junto à arca de Deus. Versículo de número 7. Então, quantas pessoas hoje estão fazendo de qualquer jeito e já estão mortas espiritualmente falando? Quantas pessoas Deus tem rejeitado a adoração, o louvor? Quantas pessoas se acham que estão na presença de Deus, mas porém Deus está muito distante? Então, quando aconteceu esse episódio, e aí diz o texto que Davi se entristeceu, versículo 8, por Deus ter feito aquilo, e foi chamado aquele lugar Peré-Uzá até o dia de hoje. Temendo Davi ao Senhor naquele dia,
e ele perguntou, como terá que vir para mim a arca do Senhor? E não quis, pois, Davi trazer para si a arca do Senhor. Mas Davi levou à casa de Obed-edom. Obviamente, nesses 30 mil, deixa eu pegar aqui direitinho, só para eu não... nesses 30 mil que estava em toda a adoração, Obed-edom não estava ali. Porque, obviamente, se ele estivesse ali, ele entregava logo a arca, leva para sua casa. Mas diz o texto que ele levou, mas Davi a levou para a casa de Obed-edom, o giteu, né? Por causa da maldição que foi gerada, ele levou para a casa daquele que tinha autoridade e que tinha poder para estar com a arca. Obviamente, nós vimos que não era o problema de Deus, era o problema daqueles que estavam adorando. Porque quando a arca chegou aonde era devido, na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que os comentários foram por todos, que Deus estava abençoando ele de uma maneira tremenda. Então, queridos, o que importa, né, onde nós estamos, mas o que nós estamos fazendo para que nós possamos atrair a glória do Senhor. Então, Davi, né, deixou ali a arca por 3 meses e diz que a Bíblia diz que Deus abençoou a casa dele, tudo que ele tinha era abençoado. Então, profeticamente falando, onde nós estamos, que carregamos a arca de Deus, nós temos poder e autoridade para dizer não àquilo que tenta assolar a nossa casa, a nossa família. Nós somos poder e autoridade para dizer, eu e minha casa, sim, serviremos ao Senhor, porque há uma promessa de Deus. Mas o que eu aprendo com isso tudo, queridos? É que Davi aprendeu a lição duramente, provocando ele como líder, provocando no seu liderado não somente um ferimento, mas uma morte. Então, nós líderes temos que ter muito cuidado como é que estamos conduzindo as coisas ou aquilo que Deus nos confiou, porque pode gerar morte, pode gerar coisas terríveis na vida daqueles que estão, talvez, nos seguindo, porque a orientação era do líder. E o líder tem que saber, né, até quando ele está fazendo aquilo diante do que Deus determinou. Porque Davi aprendeu a lição porque Deus determinou que deveria ser carregado a arca nos ombros dos levitas. Eles tinham autorização do céu para carregar a arca. E Davi, querendo fazer do seu jeito, da sua maneira, como ele melhor planejou, ele provocou prejuízos em pessoas que supostamente estavam ali, né, agindo com imprudência, como diz o versículo, né, que nós lemos aqui, que o furor, no versículo 7, que o furor do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu ali Deus por aquela imprudência, atitude errada, na hora errada, de forma errada, gera coisas erradas. Então nós devemos ter muito cuidado. E o que me chama a atenção também, queridos? Primeiro, avisar o Davi que o problema não era a arca. O problema era quem e como estava fazendo com a arca de Deus. Muitas das vezes nós estamos passando por muitas adversidades porque nós não estamos buscando de Deus a orientação daquilo que Ele quer que nós façamos. E vamos transformar talvez aquilo que seria a maior adoração, o melhor culto, aquilo que ia atrair toda a presença do glorioso Deus e as bênçãos do Senhor em coisas que não agradam a Deus. Acho que é o momento de nós refletirmos como é que nós estamos fazendo. Que tipo de adoração? É quando eu quero? Às vezes nós vamos pregar uma palavra, hoje pisaram, falaram de mim, eu vou pregar uma palavra para aquele povo saber que não, deixa Deus te usar, querido. Jesus foi ali, né? Ele foi abandonado, foi cuspido, foi ali colocado ali como o pior de todos, mas ele não quis abrir a sua boca, ele foi como ovelha muda, porque ele estava cumprindo um propósito maior do que ele tinha, né, no seu coração de realizar. E nós, como líderes, vamos passar essa situação. Então, versículo 12,
E foi dado aviso ao Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca do Senhor da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Segunda vez ele vai fazer isso. Só que agora Davi soube que Deus não estava zangado com ele sem causa. Então ele estava por causa de uma palavra e Deus quis corrigi-lo. Então e quando os que levavam a arca de Deus tinham andado 6 passos, versículo 13, sacrificavam um boi e um carneiro cevado. Então, quem estava dando 6 passos? Os levitas. Então, primeiramente, Deus colocou sobre os nossos ombros, aleluia, o poder e a autoridade de poder carregar o peso da sua glória. Aleluia, isso é tremendo, irmão. E para nós carregarmos isso, nós devemos estar fitos nossos olhos olhando nele, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos estar colocados os olhos no Senhor, não olhando para a direita nem para a esquerda, não olhando para os problemas dos outros, para os erros dos outros, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo, mas para aquilo que Deus nos direcionou a fazer para Ele. E muitos de nós estamos desviando o foco, o propósito, e estamos, fazendo alguns pré-julgamentos. Então, quando eles davam 6 passos, sacrificavam o boi. Talvez sejam esses mesmos bois que estavam ali cevados, preparados, que eram estéril para poder realmente carregar a arca no começo. Esses mesmos bois serviram para que Deus pudesse ali sacrificar 6 passos, o tempo do homem, o tempo de homem, o tempo que Deus falou é até aqui, mas a partir daqui você precisa fazer um sacrifício de louvor e adoração. Então, ao passo que quando eles sacrificavam o boi, o sangue do boi pingava no solo, ele estava ali repreendendo toda a esterilidade. Eu quero profetizar sobre o seu ministério, sobre a sua vida, que toda esterilidade, tudo aquilo que estava impedindo vai romper em nome de Jesus. O Senhor vai romper, o Senhor vai trazer à luz aquilo que ele precisa, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. E em seguida, o que diz o texto? Ele sacrificava um cordeiro. Ele estava dizendo a esterilidade do homem, da força do homem, do poder do homem, da força animal está sendo anulada, mas o que vai prevalecer é o sangue do cordeiro, é o poder de Deus sendo liberado sobre nós. O cordeiro tipifica Cristo. O cordeiro aqui tipifica a adoração, o louvor. Nós sabemos que quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, a gente comentava sobre isso esses dias, ele apresentou ali o próprio filho em sacrifício vivo, santo e agradável, que era o seu Isaac. Isaac tipifica Cristo. Quando Abraão rachou a lenha, quando colocou sobre os seus ombros, ele subiu o monte ali de Moriá, era como se Cristo estivesse carregando sobre os seus ombros a madeira para dizer: eu vou derramar meu sangue, mas o meu povo vai ser totalmente purificado e curado. Tipifica isso. E Deus aqui nos traz essa certeza que essa esterilidade, ela vai cair por terra em nome de Jesus, e Deus vai trazer à tona aquilo que Ele tem para os nossos ministérios, para as nossas vidas, para as nossas jornadas espirituais. Para nós líderes, aprendermos com os nossos erros e procurar não mais cometê-los, em detrimento de cumprir cabalmente o que Deus tem nos falado. Obedecer é melhor do que o sacrificar, é melhor do que oferecer holocausto. Então, aqui nós aprendemos esta parte. E aí nós temos essa conclusão aqui, queridos, que quando eles davam esses 6 passos, Deus começou a mudar a história e não houve mais morte, houve vida, ao ponto de que, e Davi, no versículo 14, Davi, com todas as suas forças, saltava diante do Senhor e ele estava cingido com um éfode de linho, com uma roupa. Assim Davi e toda a casa de Israel levava a arca do Senhor com júbilo e som de trombeta. Então aqui a adoração, ela foi recebida por Deus. O louvor foi recebido pelo Senhor, porque ele fez da forma
correta. Então, não é como nós fazemos, é da forma que nós somos orientados para fazer. É que vai mudar o céu para trazer o milagre de Deus para nossas vidas. Nós precisamos minuciosamente observar muitas coisas que talvez temos feito como rituais, como religiosos. E às vezes nós líderes cobramos muito isso e deixamos de sermos verdadeiros adoradores. Né? Quando aquela mulher encontra com Jesus lá no tanque de Siloé, quando aquela mulher lá de João capítulo 4, né, ela chega ali ao meio-dia aproximadamente, diz o texto, aonde ninguém poderia vê-la, aonde ninguém, né, já estava ali, né, é somente o poço e mais nada. E ela foi ali, como outros dias passados, ela ia nesse horário, porque ela tinha uma vida que não era uma vida digna. Mas quando ela foi tirar naquele dia, ela teve um encontro com aquele que poderia mudar a sorte da vida dela. Mas o que me chama a atenção é que quando ela discute a questão religiosa, não acontece nada, porque as questões religiosas ela fica aqui mesmo. Mas quando Jesus mostra para aquela mulher que o que ela precisava era verdadeiramente adorar o Senhor, e aí Jesus fala: o Pai está à procura, não de rituais, não de pessoas que estão tão bitoladas, se não fizer isso, ou use costumes humanos e deixar que o Espírito Santo, obviamente que o Espírito Santo é tão maravilhoso, que ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele é tão zeloso por aquilo que ele tem como incumbência de cuidar da igreja, que nós não podemos fazer nada, né, que venha desabonar aquilo que o Espírito Santo tem nos dado. Mas ele nos dá liberdade. Jesus fala: chegou a hora em que o Pai está procurando. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus é espírito, Deus não é coisa, Deus não é material, Deus não é físico, Deus não é ritual, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E aí, meu irmão, antes que a igreja, de fato, né, lá de Atos capítulo 1:8, viesse a ser revestida do poder do Espírito Santo, né, para constituir a igreja que nós temos hoje, Jesus levantou uma missionária que estava totalmente destruída seu caráter, sua vida numa cidade, para ela voltar àquela mesma cidade e dizer: verdadeiramente eu encontrei o Messias. E uma cidade toda se converteu ao Senhor Jesus. Que nós sejamos esses que adoremos em espírito, em verdade. Que possamos buscar essa face do Senhor, que possamos viver isso, porque muitas pessoas, talvez mais próximas de nós, não entenderão a dimensão da nossa adoração. Não se importa. Deixa que o Senhor receba a nossa adoração. Deixa que o Senhor receba aquilo que nós fazemos com o nosso coração sincero, né, diante do Pai, diante daquilo que Ele tem. E para encerrar, nós sabemos que Mical não entendeu o propósito. E ela questionou o tipo de adoração extravagante que Davi assim fazia, porque Davi tinha sentido lá atrás o prejuízo, então ele extravasou né, a sua condição de rei e foi dançando, salmodiando, pulando, salteando, e ela questionou: você é um rei fazendo uma coisa dessa? E ela tomou para si um prejuízo enorme, tornou-se estéril. As pessoas que te tocarem estão tocando naquilo que Deus te deu para você fazer para Ele. Então não importa com nada. Adore o Senhor, glorifica o nome do Senhor, entrega a Ele tudo que Ele tem. Mas o que eu aprendo nessa noite não é como eu quero. Não é a igreja que eu idealizo. Não é como eu preparo tudo. É como Deus prepara no meu coração para Ele mesmo receber. E Ele tem nos dado a convicção que é a sua palavra que Ele vela para cumprir. É essa palavra, é seguir o nosso manual. Aleluia. Todo equipamento bom, tudo que nós compramos vem com uma instrução, vem com um manual. Deus nos comprou com alto preço, preço de sangue, e deu à igreja o seu manual. A nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Essa palavra me veio ao coração nessa noite para compartilhar, para nós meditarmos o que será que nós estamos fazendo que aparentemente pode estar muito bom, mas será que estamos agradando aquele que é digno da nossa adoração?
e possamos pensar, líderes, em especial, que tipo de culto estamos preparando para o Senhor. É o final dele é que vai dizer quem recebeu a adoração. Amém? Obrigado, que o Senhor abençoe, rique e abundantemente, no nome de Jesus.